Olá, seja muito bem-vindo por mais um momento de aprendizado aqui conosco. Nós estamos na Semana do Consumidor. É um prazer, uma alegria imensa poder contribuir com algum conhecimento, com alguma coisa que vai valorizar, vai engrandecer a sua vida. E a primeira coisa que eu quero falar com você é isso aqui, ó, direitos na epidemia. Você já ouviu falar sobre isso? Você, eu, todos temos um bocado de direito nas epidemias. E hoje nós vamos falar sobre cancelamento de passagens aéreas ou adiamento, né? Ou adiamento de pacotes turísticos ou cancelamento e mudança também de hotéis, hospedagens, ou seja, você se planejou, ia viajar e aconteceu algum problema, no caso o problema foi uma epidemia, qualquer epidemia, nós estamos vivendo a época do coronavírus, então tem muita gente ficando preocupada, usando máscara, a pessoa está saudável. Então eu quero te tranquilizar para você não entrar nessa paranoia e saber também exercer os seus direitos, né? Fazer valer o seu direito, usar as leis ao seu favor. Então seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui contigo. Então olha só, espero que você esteja confortável, com uma água bem gelada, que nós vamos ficar uns 10 ou 15 minutos para enriquecimento seu, para engrandecimento. Olha só, nós estamos vivendo o quê? Um surto epidêmico de coronavírus. Está todo mundo paranoico, todo mundo assustado, mas eu quero te dizer que todos os direitos que nós vamos falar aqui valem para qualquer epidemia. Quais são elas? Febre aftosa ou doença da vaca louca, H1N1, que é a gripe A, que anda nos rodeando também, essas duas já foram surtos terríveis, né, a nível global e mundial. Dengue de países tropicais, né? Se você mora no Brasil, então tem esse problemão, dengue, zika, chikungunya, que é o mesmo mosquito, o abençoado do mosquito desse tamanho derruba, né? Derruba a gente. E qualquer outra epidemia, então qualquer surto epidêmico, qualquer problema que tiver com a saúde, né, numa região, numa determinada, e ela se alastra, você vai poder fazer uso desses direitos. E também serve para pandemias. O que é uma pandemia? Vamos lá, a epidemia é uma moléstia, né, um surto em determinadas regiões do mesmo país. A pandemia, ela extrapola o país, ela vai a nível continental, a nível mundial. Então o coronavírus já é uma pandemia. Já tem vários países, já está viajando aí de avião em avião, de navio em navio, então está terrível. Eu quero então rapidamente repassar com você a questão do coronavírus. É um vírus que sempre existiu e tem agora uma nova modalidade que está destruindo várias vidas. O maior foco é na China, já são mais de 4 mil pessoas mortas, mais de 115 países, dentre eles os maiores são a China, França e Itália e França, né, exatamente nessa ordem. Né? E ele é transmitido de pessoas a pessoas, é muito bom lembrar isso. Como que ele transmite? Através da tosse, do espirro, da saliva, portanto, namorados, beijo na boca, se um tiver infectado passa. É muito importante que você saiba que o espirro de alguém, se ele espirra e vai para algum objeto, para uma mesa, numa carteira, uma cadeira, e alguém põe a mão nesse espirro e coloca no olho, na boca, ele também se contamina. Essa saliva em determinados objetos, ela pode ficar por 2 horas ou mais ali naquele ambiente. Então é muito importante você tomar todos os cuidados e lavar bem as mãos com água e sabão, álcool em gel, tomar todas as medidas. Quero lembrar você aqui, ó, pessoas saudáveis não precisam usar máscara. Máscara é para conter quem está infectado e para ele não transmitir a doença. E ainda assim tem que mudar de tempo em tempo a máscara. Então não preciso aí, né, ficar totalmente nervoso, desamparado. Não precisa usar máscara, não precisa correr. É bom você fazer o seu resguardo, né, se prevenir, mas não precisa usar máscara. E a gravidade? Vários eventos artísticos cancelados, vários eventos esportivos cancelados, então o mundo inteiro se prevenindo. Aulas em colégios cancelados, muitos países estão fechando as fronteiras, estão colocando o pessoal em quarentena, então assim, tá um nervosismo, muito coisa. Então, as estatísticas que nós já falamos, e só para você ter uma ideia da dimensão desse problema, a dimensão ela é astronômica, né, e econômica. A Flybe é uma agência britânica de aviação e já pediu falência, porque ela não aguentou o tanto de pessoas cancelando as suas passagens, que é o que nós vamos falar isso, ou adiando a sua viagem. Então, era previsto um prejuízo mundial de 63 bi, hoje nós já falamos de 103 bi, se isso não for contido. Então é muito importante você seguir os conselhos médicos, estar totalmente informado e, se for o seu caso, se ficar ligado aqui nesses direitos para sair com o melhor do que é possível. Então vamos lá, quero falar sobre passagens aéreas. Saiba que você tem o direito de cancelar ou adiar ou mudar o seu destino.
Não o seu destino de vida, mas o seu destino onde você vai desembarcar nas agências aéreas. É muito importante. Mas primeiro eu quero falar das empresas exemplo, do cancelamento unilateral. Muitas das empresas tiveram a sensibilidade e estão cancelando os bilhetes, né, de passagem, os bilhetes aéreos. Neste caso, o consumidor tem o direito de remarcar a viagem dele para quando ele quiser e de ter também o dinheiro totalmente devolvido, né? Se ela cancela, então ele tem a opção de fazer isso. Então, essas empresas devem ser lembradas. Por exemplo, a Latam agora em março cancelou viagem, se não me engano, para a Itália, a Turkish Airways, a Qatar Airways, a Air France, então todas as empresas já estão sofrendo, mas algumas voluntariamente estão reforçando o direito do consumidor, o direito do passageiro de ser respeitado e não colocar a sua saúde e vida em risco. Mas então, Cícero, não é uma dessas empresas. As empresas que eu comprei, né, que eu já tinha comprado, que eu comprei mesmo agora, ela não quer fazer isso. Ela não quer devolver, ela não quer marcar mudar a data, né, e devolver meu dinheiro. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai negociar. Por que negociar? Porque, via de regra, não existe um direito específico falando vai lá e devolve seu dinheiro em caso de surto epidêmico, em caso de coronavírus. Não existe, isso é novo. Então, você vai negociar a boa razão ali, a serenidade, a sensibilidade de cada um conversando, expondo os detalhes, expondo cada questão ali que está te assolando, te está preocupando, às vezes altera a empresa quer fidelizar esse cliente, não quer perder. Mas por que você tem que fazer isso? Porque eu quero mudar minha passagem a custo zero, eu não quero pagar mais nada, né? Ou eu não quero pagar a diferença tarifária. Quando você muda de destino, muda de endereço, ou muda a época da sua viagem, vai ter diferença de tarifa. Não, eu quero fazer isso não, né? Tá acontecendo um surto aí, me ajuda, já tá difícil a vida, né? Então, você pode alterar o destino, ou pedir o adiamento também, ou cancelamento. Quaisquer dessas opções, você vai poder negociar e falar com a empresa. Ah, ela não me atendeu ainda, né? Essa segunda opção, ela não cancelou unilateralmente e nem houve um acordo aqui de vontades para mudar isso. Então, o que você pode ir? O cancelamento legal, o cancelamento forçado legal. Nós vamos falar mais sobre ele, eu já te explico como é. E aqui eu coloquei só cancelamento forçado. Então, para você entender, vai ficar cancelamento legal, que é a resolução da ANAC 400/2016, e o cancelamento forçado, que é quando ela nem assim não cancela. Acompanhe comigo. Vamos falar então do cancelamento legal. Então, existe um dispositivo, uma norma, que te dá direito a você, sem falar com a empresa, sem ela fazer graça, sem pedir favor para ela, que ela é obrigada a cancelar. Qual é essa questão? Qual é essa opção, doutor Cício? Olha só, ela está prevista no artigo 11 da resolução da ANAC 400/2016, que ela regula todos aqueles direitos de passagem aérea, de atraso, de overbooking e por aí vai. Então é importante você estar lendo depois. Essa resolução ela é muito bacana, ela não é tão extensa, é importante você estar conhecendo. Nós vamos colocar como material complementar também nas nossas redes sociais, tá bom? E olha só, então, qual é esse caso do cancelamento legal? É quando a pessoa faz uma compra em 24 horas depois da compra, então olha só, ela 24 horas depois da compra, né? Depois do recebimento, na verdade, do comprovante do bilhete, né? Então ela comprou, aí chegou o bilhete. 24 horas do recebimento do bilhete, tá? Então não é na hora que o momento você faz. Às vezes demora algumas horas, demora um tempo. Então chegou o bilhete no seu e-mail, chegou, você tem 24 horas para exercer esse direito. Não pode passar, o prazo é esse, tá? O que mais que tem que ter, Cícero? Olha só, você tem que ter comprado também um bilhete 7 dias antes do embarque. 7 dias, ok? Então, se você compra a passagem em cima da hora, não vai ter esse direito. Se você reclama depois de 24 horas, não vai valer para você. Então, se você já se encaixa nisso aqui, você tem o direito de cancelar automaticamente. Então, comprei, me arrependi, deu um problema, você vai cancelar a custo zero, tá? É muito importante estar aqui, que você vai depois conseguir cancelar isso aqui, mas você vai ter uma multinha, alguma retenção. Isso aqui é a custo zero, é um direito, artigo 11 da resolução ANAC. E o reembolso, como deve ser? O reembolso deve ser no prazo também de 7 dias e da mesma forma, tá? Desculpe os garranchos, da mesma forma que você pagou. Pagou em dinheiro, devolve em dinheiro. Pagou no cartão, devolve no cartão. Então, em 7 dias. Isso aqui, ó, as empresas descumprem demais isso aqui e te representam. Então, é uma norma, tem aqui, você pode exercer os seus direitos. Esse é o cancelamento legal, ok? Vamos ver o próximo direito comigo. Nós falamos dos casos em que a própria empresa cancela, adia ou muda o seu destino, né? Falamos também
quando você tem a opção de negociar da empresa e chegar a um acordo com a empresa e mudar os termos do contrato, né, para cancelar o dinheiro de volta, ou adiar a data porque está tendo um surto agora na região, ou mudar o seu destino. Não, eu quero ir para outro lugar porque não está bacana, a região está infestada lá de vírus, de coronavírus, ou seja, qual epidemia for. E então agora nós vamos falar do cancelamento forçado. O que é isso? A empresa não quis de jeito nenhum negociando, e não era o caso daquele cancelamento legal, né? Quando você compra o bilhete e você tem 24 horas, você manifesta ali com antecedência de 7 dias do embarque para exercer o seu direito de arrependimento e não ter custo nenhum no cancelamento da passagem. Então agora nós vamos falar no caso, você vai para a briga com a empresa. Agora eu vou pro pau. Eu não sei, e a empresa não quer me atender, Cícero. O que eu preciso saber, o que eu tenho que fazer para chegar no meu direito, para ela me respeitar? Então vamos lá, acompanhe comigo. Eu quero lembrar, antes de mais tudo, que isso serve para empresas aéreas, serve para rede hoteleira e pacote turístico, tá? Para empresas aéreas é melhor que é um serviço público, é uma concessão pública, então é muito mais fácil, mas o pacote turístico e a rede hoteleira, se você negociar também, forçar e exercer os seus direitos, pode dar muito certo e mudar isso aí e você se ressarcir todo. Mas aqui, ó, é quase que batata, 100%. Olha só. Essa situação de um surto epidêmico é uma situação totalmente atípica. É uma situação totalmente extraordinária que exige sensibilidade de quem está tocando, né? Então, e o consumidor, ele é a parte mais fraca dessa relação. A empresa está exercitando um serviço, uma prestação de serviço, e ela tem um risco dessa atividade. Ela é responsável por essa atividade, seja como for. Então, se a empresa não quiser fazer isso de forma gratuita, o Procon de São Paulo tem uma recomendação que elas cobrem no máximo 7% para cancelar hotel, passagem, por aí vai. Num caso desse, tá bom? Vamos falar sobre os direitos então. O que você precisa saber? Direitos básicos do consumidor. Os fundamentos legais. O primeiro que eu quero. Proteção da vida, saúde e segurança. Aonde está isso? Artigo 6º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Você tem direito à vida, à saúde e à segurança. E para uma região onde tem coronavírus, está infestado, onde está tendo cada vez mais notícia, é agredir sua própria vida, saúde e segurança. Isso é um direito básico, elementar, necessário. Você é a parte fraca, então aqui já é um fundamento para você se opor quando a empresa não quer negociar com você, não quer te atender. 2. Prevenção e reparação de danos morais, patrimoniais e qualquer danos que você tiver difusos na prestação de serviço ou no produto. Então aqui repare que prevenção é uma parte anterior. A empresa que presta o serviço, no caso a empresa aérea, vamos dizer assim, ela tem o dever de prevenir danos à sua vida. O que é prevenir dano? O que eu olho aqui? Ela tem o dever até de impedir de você viajar para um país lá que está contaminado, está com um surto epidêmico. Então ela tem um dever legal, não é favor, ela não pode exigir que você vá. Então é colocar sua vida em risco, sua saúde, sua segurança. Então, ou eu vou e não perco meu dinheiro, ou eu desisto e perco meu dinheiro. Não, é o dever também prevenir, é uma etapa antes. Então, ela tem o dever de prevenir, está no inciso 4. Eu acho que eu errei, pus 6 aqui, mas eu acho que é 4. Depois a gente verifica lá na lei. Outra coisa, a prestação de serviço público, que é o caso das agências aéreas, né, uma concessão pública, ele deve ser eficaz e adequado. A prestação de serviço deve ser eficaz e adequada. Encher pessoas com surtos de coronavírus ou com pessoas advindas de regiões de coronavírus é eficaz? É adequado? Nunca! É comprometer sua própria vida e saúde. Olha só quantos direitos tem só no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, ó, também o consumidor, ele é vulnerável nas relações de consumo. Todo o sistema do consumidor, de consumo, as relações de consumo estão fundamentados, né? Tem o seu fundamento, estão ali alicerçados na vulnerabilidade do consumidor. Ele é parte frágil, ele não tem o conhecimento técnico, ele é vulnerável econômico, social, informativo, ele não tem a informação do negócio. Então a empresa ela é responsável por tutelar esse consumidor para ele não se comprometer. Artigo 4º, inciso 1 do Código de Defesa do Consumidor. Também outro argumento bacana, que não é um direito básico, mas é uma prática abusiva, está no artigo 39, inciso 5, é que é vedado exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. E aí eu te pergunto, colocar uma pessoa que não quer ir, ou mesmo que quer, num avião cheio de pessoas que podem estar contaminadas e passar o vírus, é uma vantagem excessiva? Eu entendo que sim.
Eu entendo que é um absurdo. E qual que é a sacada? Aqui tem uma sacada. Você que é do direito, você que é estudante de direito ou que quer aprofundar mais, olha só. Essa vantagem excessiva aqui, ela deve ser no início, durante e no fim do contrato. A gente acha que é prática abusiva, ele só não pode cometer, só não pode começar. Não. Ela deve ser no início, durante e no fim do contrato. Então você contratou para ir para a China, para ir para a Itália. Eu quero conhecer Paris, Viena e sei lá mais o que, regiões da França. E aí estava tudo legal, não tinha informação nenhuma. De repente, durante esse lapso, ocorre o surto, a informação você coloca. Então ocorre o quê? A empresa, ao obrigar você a viajar, está exigindo de você uma vantagem manifestamente excessiva, mudou os parâmetros e está exigindo algo que é colocar até a sua saúde e a própria vida em risco. Isso é um absurdo. E também eu quero te lembrar aqui, que pelo diálogo das fontes, ou seja, pela análise conjunta da legislação integrativa, entregando a legislação, o Código Civil de 2002 diz no artigo 421 que a liberdade de contratar vai ser exercida nos limites da função social do contrato. O que é isso, Cícero? Quer dizer que a empresa aérea não pode explorar o mercado de qualquer jeito. Ela tem que preservar a vida do cidadão, ela tem que preservar o bem-estar, ela tem que garantir o conforto, ela não pode expor ele a uma situação de risco. Então, aqui é um outro direito que você pode exercer e impor, fazer uma cartinha, tá bom? E alegar para sua empresa. E o artigo 422 também, do mesmo Código Civil, diz que os contratantes têm que guardar a probidade e boa-fé durante toda a relação do contrato. Então, todos esses são direitos que você pode opor. E um último, antes da gente passar para o próximo bloco, que nós vamos tratar de mais um direito, é que as empresas têm responsabilidade objetiva, artigo 12 ao 14 do CDC. Então, elas respondem independentemente de culpa, independente delas criarem o resultado, delas quererem não. Qualquer coisa que acontecer na prestação de serviço, no início, durante e depois, elas são responsáveis. Então, se ela te coloca numa viagem, te obriga, ela é responsável por tudo, por te indenizar, por cuidar da sua saúde, por se houver morte, por tratar com essa questão de saúde, te reparar a sua família que ficar. Então, se ligue nisso. Isso aqui é um direito fundamental também, algo muito importante que você sempre precisa saber. Nós vamos estar sempre voltando nisso aqui. A responsabilidade objetiva das empresas no mercado de consumo. Outro fundamento muito importante que você tem a seu favor é a força maior e o caso fortuito. Em breves palavras, os doutrinadores, aquelas pessoas que entendem o direito, escrevem as leis, fazem essa distinção, que a força maior são eventos naturais que podem ser previstas ou imprevistas. E o caso fortuito são fatores humanos e imprevisíveis, impossíveis de prever. Exemplos. Então aqui raios, inundações, maremotos, terremotos. Exemplos aqui, guerras, revoluções e por aí vai. Então tem uma série de coisas. Fato do príncipe também, que é quando um governante cria um tributo e tem efeitos econômicos inversos. E aqui eu vou colocar a epidemia também como caso. Então, independente se o caso é de força maior ou caso fortuito, você tem que saber que são fatos externos que não podem ser previstos ou impedidos, Então, é impossível de evitar. Então, são esses casos. Então, isso está onde? Está no artigo 393 do Código Civil Brasileiro, ok? Artigo 393 fala que nenhuma empresa responde por caso fortuito ou força maior se não houver expressamente assumido o risco, se comprometido por eles, tá ok? E o conceito está no parágrafo único, que diz que ele não pode ser imprevisto. Então eu quero que você entenda aqui que na força maior, no caso fortuito, a empresa também não tem culpa. A empresa não tem culpa da epidemia, ela não criou a epidemia, ela não criou o terremoto, ela não criou o maremoto, ela não criou o tributo que vai ter efeitos indiretos, sobre a vida do povo. E por aí vai, a greve, a revolução, ela também é vítima, ela também é atingida por essa satisfação. Só que quando correlacionado com todos aqueles direitos que nós falamos, o direito à vida, segurança, vulnerabilidade do consumidor, o consumidor é parte suficiente, ela tem a obrigação de prevenir direitos e tu não pode exigir uma vantagem manifestamente excessiva e por aí vai. Então, quando correlacionados com todos aqueles, ela responde objetivamente pelos danos causados. Então, aí quer dizer que ela deve suportar um entendimento, que ela deve responder por isso aqui. O risco da atividade empresarial é dela. Então, se algo ocorre, ainda que sem a força dela, ela é responsável. Volto a repetir.
O artigo 393 do Código Civil Brasileiro diz que ela não é responsável por te indenizar, por reparar, se ela expressamente não anuiu a isso, não celebrou contrato com você. Quer uma empresa bacana que está fazendo isso? A Airbnb, né, que fala, né? BNB, é isso mesmo? Acho que é isso, aquela de locação. Ela tem nos contratos dela que ela responde por caso fortuito e força maior. Então ela está indenizando todo mundo que é necessário. Mas mesmo assim, ainda que ela não se comprometa, não tenha nada em contrato, você pode também reforçar com os outros direitos e exigir isso, porque você é vulnerável na relação de consumo. E para você não perder mais tempo, não ter dor de cabeça, você precisa saber desse último direito, que é a teoria da imprevisão. Em breves palavras, ela ocorre quando o quê? Há desequilíbrio das prestações, acontecimentos ulteriores ou supervenientes ao contrato, depois já de celebrados ao contrato, que independe da vontade das partes. A epidemia, um surto epidêmico é algo acontecido depois do contrato, independe da vontade das partes. E há um desequilíbrio das prestações. Qual prestação? Não só de pagar, não, também de colocar minha própria vida. Pô, eu vou entrar num avião cheio de gente com coronavírus, de uma região vindo, vou expor, vou perder tudo que eu tenho ainda de vida? Não. Então, essa teoria da imprevisão ocorre também nos contratos de consumo. Então, no Código Civil, são quando há eventos extraordinários, né, anormais, então ocorrem esses eventos, e ele é imprevisível. O que eu quero destacar aqui, o que é importante você saber? Que no caso da teoria da imprevisão, no Código de Defesa do Consumidor, essa imprevisibilidade, ela não é necessária. Basta a simples onerosidade da parte que é vulnerável, do consumidor. Então, exigir que o consumidor viaje para uma região de surto ou com pessoas que podem estar contaminadas é onerar o consumidor sobremaneira? Eu entendo que sim. Quem defende essa tese? Risato Nunes e Flávio Tartucci. Então, basta a onerosidade do consumidor, não precisa ser um fato imprevisível, né? Ficou mais fácil ainda de você alegar isso aqui e ter o seu contrato revisado. Isso está amparado na teoria da equidade contratual, na igualdade, né? Está ali no artigo 6º, inciso 5 do Código de Defesa do Consumidor, direito básico, artigo 6º é direito básico, tá? Onde é assegurado a modificação das cláusulas abusivas ou a sua revisão, né? Que importem em questão de fatos supervenientes que tornem excessivamente onerosos. Então tá aqui, é aquele dispositivo também, um dos direitos básicos que eu trouxe para cá para você entender que tem mais direitos. Já estamos no 8º, mas usando várias leis. O artigo 6º também, inciso 2º, fala da igualdade dos contratos, na liberdade de escolha e nas contratações. Então você tem que ter liberdade para escolher, para se manter. Aqui entra também o conceito de vantagem excessiva, de colocar, que é mais um fundamento, né, o mesmo fundamento, o mesmo dispositivo para a teoria da imprevisão. Então nós listamos aqui um checklist de 8 direitos para você cancelar a passagem aérea se a empresa não cancelar sozinha ou odiar ou mudar seu destino, ou você negociar, chegar num acordo com ela aparando, vocês dois abrirem mão ali de direitos, né, de coisas e chegar a um consenso. A terceira é aquela questão do cancelamento legal, eu já falei aqui, é só revisitar lá depois, chega para trás a barrinha do tempo e assiste de novo. E o quarto, ela não quer de forma alguma. Você tem 8 espadas, 8 balas no revólver para chuchar nela, para falar o seguinte, ó, você me respeite, eu sou frágil, eu mereço respeito nas relações de consumo, você não pode desistir de mim, o risco empresarial é seu, não é meu, tá bom? E para encerrar, quero deixar para você fontes oficiais de informação. Por quê? Tá uma loucura, tá todo mundo nervoso, não sabe o que fazer, devo usar máscara, não devo ir para a região, não devo, meu filho deve continuar estudando no colégio, eu devo retirar. Já há casos suspeitos e casos confirmados no Brasil, em São Paulo, casos em Goiás e por aí vai. Então não tem como. Quero te lembrar que é uma gripe, né, um pouco mais forte. Se você se hidratar, tomar todos os cuidados, não vai espalhar para ninguém, não vai pegar, então muito cuidado. Mas então, para você fugir da notícia errada, você vai entrar em www.saude.gov.br/fake news. Entra aqui, vai ter um campo também fake news, você pode só jogar isso. Aqui não tem ponto, tá? Não é w.w, não é www, tudo junto, não existe isso aqui, desculpa.
.saude.gov.br/fake news. Essa é a fonte oficial do governo federal para te passar a informação adequada. Também tem o Disque Saúde, que é o número eu não pus aqui, que é o 136, tá bom? Você liga 136 para pegar a informação. Não fica repassando essas correntes aí que só alarma, assusta todo mundo não. E tem um aplicativo violento, para a gente fechar aqui com chave de ouro, que é o Coronavírus SUS. Coronavírus SUS. Ele está disponível, esse aplicativo, para Android e para iOS, então você pode baixar em qualquer celular que você tiver e ali você recebe direto no seu celular a fonte atualizada de toda a informação de coronavírus. Então não fique tão preocupado, não fique paranoico e muito obrigado por nos acompanhar até agora. Até mais.